Continue independente dos erros. Mesmo que tu esteja errando, é preciso que tu continue, pois a gente só melhora com os erros. Os erros são uma forma da gente aprender a melhorar e a fazer dar certo. São com as tentativas e com os erros que nós conseguimos alcançar o que nós desejamos. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, eu sou o Eduardo e eu quero conversar contigo sobre uma coisa que eu fiquei pensando muito esses dias e que eu fiquei pensando muito ontem também, que é sobre os erros. Eu estava numa aula de Muay Thai que eu comecei faz pouco tempo, recentemente, há um mês, e o professor ele pegou e ele falou algo que fez muito sentido para mim. Ele falou: olha, tu vai errar, tu vai aprender a bater, mas primeiro tu vai aprender a errar. Tu vai aprender a apanhar antes. Tu vai aprender a errar para depois aprender a acertar. Ele falou isso e eu fiquei pensando muito nisso. Fiquei refletindo depois que eu saí da luta. Fiquei pensando, pô, é mesmo, né? É mesmo. Eu tô lutando ali tudo, mas eu vou apanhar, eu vou errar, eu vou fazer um movimento que não deveria fazer, eu vou levar o golpe e daí depois eu vou aprender a fazer o movimento certo. E com o tempo eu consigo fazer o movimento certo. Com várias tentativas, com vários erros, com uma constância, com um foco, eu consigo aprender a acertar. O acerto é uma consequência de muitas tentativas feitas ao longo prazo. O acerto também é uma consequência do aprendizado que a gente tem ao longo desse processo. O acerto é uma consequência das tentativas, dos erros e da melhoria que a gente tem no processo, do aprendizado que nós temos. Por isso é muito importante que a gente olhe os nossos erros com uma visão de aprendizado. Eu penso hoje na minha vida que um erro, ele não é apenas um erro que vai me paralisar, ele é uma forma de eu aprender. O erro é uma forma de tu olhar para o que tu tem que melhorar e com isso buscar maneiras de melhorar. Eu estava refletindo sobre isso e eu anotei alguns tópicos aqui, eu acabei fugindo um pouco dos tópicos, mas eu quero te contar basicamente como que eu lido com o meu erro. Eu quero te dar um caminho para que tu possa também lidar com os teus erros e assim conseguir viver de uma maneira mais leve. Eu entendi que o acerto, ele vem depois do erro, ele vem depois da melhoria no longo prazo. Eu entendi isso na prática, entendi isso estudando para vestibular, errando muitas vezes e depois conseguindo passar numa faculdade federal. Então eu entendi isso na prática, entendi que o erro faz parte. Eu lembro que quando eu estava estudando também para o vestibular, quando eu fazia as questões, eu fazia a questão e se eu errava, eu não pensava, eu errei aqui, que merda. Eu não pensava nisso. Eu pensava, bom, eu errei. Bom, o que eu posso melhorar? O que eu tenho que fazer? Bom, o meu erro foi onde? Foi em qual raciocínio? Qual raciocínio eu não tive também? Então eu comecei a entender que eu só iria acertar depois de errar e depois de entender o meu erro. Eu gosto, honestamente, é claro que falar isso é um pouco estranho, mas eu gosto de errar em algumas coisas para poder aprender a fazer melhor. O erro, eu vejo que a gente distorce muito a noção que a gente tem de erro. A gente demoniza muito o erro, a gente pensa, meu Deus, tudo acabou. Eu vejo de um jeito diferente. O erro, para mim, ele mostra um caminho a ser seguido, ou um caminho a ser modificado. Bom, se eu errei em alguma coisa, na minha concepção original, talvez eu não tivesse o melhor raciocínio ou o raciocínio adequado para aquele objetivo. Então eu errei e isso me avisou. E que bom que eu errei naquele momento. Imagina se eu erro depois de 20 anos, 30 anos, e se já passou muito tempo. Eu prefiro errar no início,
para assim alcançar o caminho que eu desejo, para assim alcançar o que eu quero conquistar, alcançar o que eu quero conquistar. Ficou um pouco estranho, mas tudo bem. Mas então, como que eu aprendi a lidar com o erro? Como que eu aprendi a ver o erro desse modo de aprendizado? Como que eu fiz isso? Bom, foi com o tempo, não foi muito rápido também. Foi com muitas tentativas e com muitos erros. Quando eu errava no passado, eu sempre me culpava, eu colocava a culpa nos outros, colocava a culpa nas circunstâncias e eu nunca buscava melhorar. Então, eu não pensava desse modo também sempre, de que o erro é um aprendizado. Eu aprendi na prática, aprendi com as tentativas e aprendi com os erros. Então, eu vou te dar alguns passos, algumas ideias, alguns insights para que tu consiga lidar melhor com o teu erro no teu contexto, na tua realidade, na tua vida. Fechou? Então vamos lá. A primeira coisa é tu focar no objetivo que tu tem na tua vida. Para que tu erre e continue, tu precisa ter foco no teu objetivo, no teu significado. O erro, muitas vezes, algumas vezes sim, mas o erro muitas vezes não está relacionado com o objetivo. O erro muitas vezes está relacionado ao modo como a gente vai chegar nesse objetivo. O meu objetivo talvez não esteja errado. Se eu peguei e eu entendi que esse objetivo é para mim, que não é para os outros, que é para mim, meu interior, eu desejo isso do fundo do meu coração. Se eu desejo isso, então o meu objetivo está certo. Mas eu erro no modo como eu vou atingir esse objetivo. Eu erro no modo como eu me organizo. Eu erro no modo como eu me planejo. Eu erro no modo como eu foco. Então, o erro muitas vezes mostra pra gente o erro que a gente tem no caminho, não no próprio objetivo, não no destino. Então, assim, a primeira coisa que tu tem que fazer é focar no teu objetivo. Pois se tu não focar no teu objetivo, tu não vai ter a capacidade de errar nesse caminho e continuar em pé. Quando eu erro no caminho, quando eu errava no caminho, a percorrer em direção a um objetivo, eu entendia, bom, eu errei o modo, mas esse é o meu objetivo, então eu vou tentar de novo. Então tu precisa ter o foco no teu objetivo e definir teu objetivo. Eu já fiz outros vídeos aqui sobre como que tu pode definir o teu objetivo, mas basicamente a estrutura que eu sempre coloco, objetivo é significado, objetivo e prática diária, metas, atividades diárias. Tu precisa ter em mente essa estrutura para tu definir qual que é o teu significado de vida e também sempre se perguntar o que eu desejo na minha vida, é para mim ou é para os outros. Tu precisa se perguntar, tu precisa se questionar se é para ti. Então, assim tu define um objetivo e tu precisa focar nesse objetivo e entender também que tu vai errar. Entenda isso, tu vai errar. Errar faz parte do processo. Toda mudança de vida possui erros. Então a gente não tem como acertar sempre. O segundo ponto que tu precisa fazer, que tu precisa aplicar na tua vida, no teu contexto, é a observação da situação. Bom, eu errei. O que eu errei? O que eu errei? Pega um papel e uma caneta, pega e faz uma lista. Aqui, ó. Pega o papel, divide ele aqui em dois. Um lado e outro lado. Tá? Com uma linha. Linha no meio, uma coluna. Faz duas colunas e tu coloca ali. O que eu errei e o que eu acertei. Faz isso. E daí ali em cima tu coloca situação X. Por exemplo, eu estou estudando para o vestibular. Bom, eu errei geometria analítica. Eu acho que era geometria analítica, mas enfim, eu errei ali determinada situação, determinado acontecimento, errei ali. Bom, o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado? Aqui a gente tem que ter muita noção do que eu posso ter errado, do que eu não errei, do que eu acertei.
Sendo bem prático ali naquele exercício, bom, eu vi a correção e eu entendi, o meu raciocínio aqui estava certo. O meu raciocínio aqui de somar, de visualizar, de calcular as diagonais, enfim, isso aqui estava certo. Mas, eu não sabia isso, eu errei. Eu esqueci de calcular um sinal, eu esqueci de colocar um número, eu esqueci de colocar uma variável ali. Então foi isso que eu errei, foi esse o raciocínio que eu não tive. E que eu preciso implementar no que eu já acertei, no que eu já fiz, para eu poder acertar. Então tu precisa pegar e identificar o que tu errou naquele contexto, naquela situação. E tu tem que ser muito honesto contigo mesmo, pois às vezes a gente é orgulhoso. Às vezes a gente é orgulhoso. Às vezes nós não queremos assumir que nós erramos, mas nós precisamos assumir que nós erramos para que nós possamos ver o erro em si e entender o que eu posso fazer de melhor e como que eu posso acertar numa próxima tentativa. E isso tu vai fazer constantemente, seguidamente, pois a vida é sobre tentativas. A vida é sobre tentativas e a vida não é um caminho fechado. A gente vai errar na vida. Não existe uma pessoa viva na Terra que não tenha errado em algum momento. Então tu precisa entender isso, que todo mundo erra. E também para de se comparar, para de pensar que as pessoas são perfeitas, ninguém erra, que só tu erra também. Esse pensamento é uma coisa que tu tem que tomar muito cuidado, pois às vezes a gente fica muito apegado à comparação com o outro, que a gente esquece de olhar para nós mesmos. E a falta de olhar com a gente impede da gente melhorar depois do nosso erro, certo? Então, o terceiro ponto seria esse, basicamente, seria identificar qual que é a nossa responsabilidade naquele erro. Existem erros que, às vezes não é nossa culpa. Às vezes, barulhinho do vizinho, às vezes existem erros que nós não temos controle e que nós não podemos fazer algo para modificar, mas a gente precisa identificar qual que é a nossa responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade por aquele erro? O que a gente fez de errado e o que a gente tem que melhorar? E tu precisa ser muito honesto com isso, pois fugir das nossas responsabilidades é fugir de nós mesmos, é fugir da vida. Então tu precisa assumir a responsabilidade tanto pelo que tu faz de errado quanto pelo que tu faz de certo, e tu precisa assumir uma responsabilidade pela tua vida em um geral, certo? Então, quarto ponto, depois eu vou retomar todos os pontos, mas o quarto ponto é identificar o que tu pode fazer para melhorar. Bom, tu observou a situação. Tu assumiu a tua responsabilidade, tu entendeu que é a tua responsabilidade e agora tu precisa pensar, como eu mexi aqui a câmera, mas vamos lá, erros fazem parte e a gente tem que continuar mesmo com os erros. Isso aqui é um exemplo para ti. Errei aqui, movimentei o negócio, mas tem que continuar. Não pode parar, a ideia tem que ser transmitida e depois, no próximo vídeo, a gente melhora com os erros. Entendeu o raciocínio? Entendeu o raciocínio? Vamos pegar a situação que eu mexi aqui a câmera só pra gente recapitular. Bom, qual que é o meu objetivo? Bom, meu objetivo é passar uma mensagem. Observei a situação, mexi o negocinho aqui. Bom, errei aqui, que eu errei e mexi. Minha responsabilidade, correto? Correto. Bom, qual mudança eu posso fazer para melhorar? Que é o quarto ponto. Qual mudança eu posso fazer para melhorar a situação que eu errei? Bom, não colocar meus pés muito para frente.
pois assim eu não mexo a câmera. Entendeu? Entendeu? Exemplo aplicado na prática com algo que aconteceu agora. É isso que tu vê aqui. É isso que tu vê aqui. Vídeo original, vídeo natural. Aqui é te mostrar, o objetivo daqui é te mostrar como que a vida acontece. Não é te dar fórmulas mágicas de como que tu vai lidar com o erro em 4 passos. Não, não é o objetivo. O objetivo não é esse, eu não acredito nisso. Eu acredito que a vida se modifica com um longo prazo, com foco nos nossos objetivos e com uma observação constante da gente mesmo. Certo? Então vamos lá, o quarto passo. Quais mudanças eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer naquela situação, naquele contexto, para que eu consiga melhorar? Tu identificou o teu erro. Agora tu tem que pensar, bom, como modificar esse erro para eu poder acertar? Entendeu isso? Maravilha. Então agora tu vai precisar aplicar na tua vida isso, essa prática diária. Tu vai precisar organizar, planejar, fazer alguma estratégia para que tu consiga aplicar essa mudança na tua rotina e nas tuas novas tentativas. E tu vai fazer esse processo, sabe? Vai se repetir, se repetir. Bom, chegamos ao último ponto desse vídeo. Ao último ponto. Esteja presente. Esteja presente e alinhado com o que tu deseja. Esteja presente. Eu entendi com o tempo que o erro faz parte. O erro faz parte, que a gente tem algumas responsabilidades e que a gente precisa tentar mais vezes para melhorar. A gente precisa errar para melhorar. E a gente só melhora e a gente só observa o que a gente errou com presença no agora, com foco no agora. Eu falei que o primeiro ponto é o foco no objetivo. Tu precisa focar no objetivo, tu precisa entender o que tu quer alcançar. Mas o foco no objetivo, apenas o foco no objetivo, não é o suficiente para tu conseguir lidar com os erros. Tu precisa focar no momento presente. E tu precisa entender que aquele passo que tu está dando no hoje, que tu está dando agora, ele é muito mais importante do que o passo que tu vai dar amanhã. Se eu não der o meu passo hoje, amanhã eu não vou saber dar o meu passo. Só tomar uma água aqui. Então, eu preciso entender que o meu passo do presente é muito mais importante do que o meu passo de amanhã, porque o amanhã não existe sem o meu hoje. Só que, claro, eu vou dar o meu passo de hoje alinhado com o que eu quero alcançar lá no futuro. Então, eu fico no presente e continuo alicerçado, continuo focado no que eu quero conquistar. Só que eu preciso estar presente, porque no processo, são nas tentativas que eu consigo melhorar. São nos erros que eu consigo descobrir novas oportunidades, novos aprendizados. Tu precisa estar mais presente. Eu entendi isso com a prática, eu entendi isso com o tempo, que eu preciso estar presente para focar realmente no que eu errei e melhorar. Certo? Entendeu essa parte? Espero que sim. Então a gente vai retomar agora os 5 pontos e depois eu vou te falar uma coisa que realmente é importante. Bom, primeiro ponto, foco no objetivo. Segundo ponto, observação da situação, liste o que tu acertou, o que tu errou em 2 colunas, num papel. Terceiro, identifique qual que é a tua responsabilidade nessa situação, nesse erro. Quarto, pense o que tu pode fazer para modificar o modo como tu agiu e assim não errar.
de modo que tu melhore. Quinto ponto, esteja mais presente. Esteja mais presente no agora, pois o passo de hoje é mais importante do que o passo de amanhã, pois o amanhã ele não existe se eu não estiver presente no agora. Se eu não viver no hoje, eu não vou conseguir viver no amanhã. Certo? Esses são os 5 pontos, anota esses 5 pontos. E eu quero também te dizer uma coisa bem importante. Se tu não estiver disposto a errar, se tu não errar, tu nunca vai melhorar. Tu nunca vai melhorar e talvez o erro que tu iria ter, talvez seria aquilo que abriria tuas portas. Se tu não está disposto a errar, talvez tu não esteja disposto a ter novas oportunidades, a ter novos aprendizados. E se tu não está disposto a isso, talvez tu não esteja disposto a alcançar aquele objetivo que tu estipulou. E talvez tu tenha que refletir sobre os teus objetivos. Se tu tem um objetivo que é genuíno, se tu tem um objetivo real, tu precisa estar disposto ao erro. Tu precisa estar disposto ao erro e tu precisa entender que sem o erro, talvez eu não descubra novas coisas e que talvez eu não crie novas oportunidades. Eu entendi com o tempo que o erro me abre portas, que com o erro eu aprendo mais e esse aprendizado eu levo para a vida. E esse aprendizado faz com que mais possibilidades sejam abertas na minha vida. O erro faz isso com a gente. Só que, novamente, a gente precisa olhar para tudo isso. A gente precisa olhar para a gente. A gente precisa focar na gente e sair um pouco do mundo externo. O mundo externo é bom. Consumir é bom, pois dá prazer rápido. Mas uma vida significativa não é baseada nisso. Uma vida significativa, uma vida vivida baseada em valores, baseada em alcançar os teus objetivos, alcançar os teus sonhos, é uma vida que não é vivida para algo rápido. E por isso também eu acrescento aqui, tu tem que estar disposto a errar muitas vezes, pois só com o erro constante, só com a tentativa constante é que tu realmente vai melhorar de vida. Eu aprendi isso na prática e eu, em novas coisas da minha vida, em novos aspectos da minha vida, eu levo essa mentalidade também. Eu aprendi isso com o vestibular, aprendi isso passando numa faculdade federal, eu aprendi isso com relacionamentos e eu levo esse pensamento, eu levo tudo isso para todas as áreas da minha vida. Bom, eu tenho objetivos financeiros, eu tenho objetivos no trabalho, eu tenho objetivos com a criação de conteúdo, eu tenho objetivos na luta que eu comecei. Eu tenho objetivos. Eu levo essa mentalidade que eu criei para um determinado aspecto e eu adapto ao meu contexto àquela área da minha vida. Eu adapto. E eu espero que tu pegue tudo isso e tu adapte para a tua realidade também e tu leve para todas as áreas da tua vida. Talvez tu seja muito bom numa área que tu não vai olhar, tu não vai pensar nos teus erros, mas talvez tu tenha que olhar para outras áreas da tua vida. Talvez seja necessário olhar, bom, quem sabe, teus relacionamentos, teu autocuidado físico, tua saúde mental. Quem sabe? Tu precisa olhar para a tua vida. O objetivo desse vídeo foi esse. Fazer com que tu olhe para si e com que tu tenha um caminho para que tu consiga lidar melhor com o erro. Quando eu entendi todos esses pontos, eu entendi que o erro é natural e que o erro faz parte de uma vida significativa. Claro que com o tempo a gente vai errar menos,
mas é necessário. É necessário estar disposto. E uma coisa bem importante, esses pontos aqui, eles não são técnicas rápidas, eles não são passos milagrosos, eles são uma forma de ter um olhar diferente para si. Então não espere que aplicando esses pontos a tua vida vai mudar amanhã. Não vai mudar. Mas com o tempo, com foco, com consistência, eu te digo que a tua vida vai mudar sim. Quando a gente olha para a vida de um jeito diferente, quando a gente modifica o nosso modo de pensar, a nossa vida como um todo modifica. A nossa realidade muda. Pensa nisso. Reflete sobre isso e erre mais. Erre mais e aprenda com isso. A gente se vê na próxima.